Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, graças a Deus, louvado seja Deus. Muita luta para fazer esse ensino hoje, né? Mas era necessário, porque nós vamos trazer uma palavra que vai tocar o coração do homem. Nós estamos aqui realmente tomados pelo Espírito Santo, dá para sentir a presença de Deus nessa tarde maravilhosa, nesse momento glorioso. E hoje, né, vamos falar hoje sobre crescimento espiritual. Você poderia perguntar para mim, pastor Júlio, como conhecer e como se chegar a Deus em um tempo de crise? Como nós vamos conseguir chegar até Deus? Será que Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo problemático, nesse tempo tão difícil que está a terra, será que Deus ainda consegue me ver? Consegue ainda, será que eu consigo chamar a atenção de Deus? Assim como Caim, como Abel chamou a atenção do Senhor? Então hoje, dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia, se você não sabe, ela é composta de 106 livros. E todos os seus livros mencionam um aprendizado diferente. Tanto acerca dos livros do Antigo Testamento, do Novo, mostra realmente quem Deus operava, como ele operava, e agora como ele opera, e como ele é e o que ele foi. Mas lembrando que Hebreus diz que ele é sempre o mesmo, desde o meio, final, enfim, o alfa e o ômega. O Senhor Jesus sempre, ontem, hoje, para sempre o mesmo. Bom, hoje eu vou trazer para vocês como crescer e como se aproximar de Deus num tempo de crise. Como se aproximar de Deus. Mas antes de começar o ensino, eu quero que você dê o like, joinha nesse vídeo. E aí você compartilha para as pessoas, porque nós estamos vivendo, essa palavra não vai voltar mais atrás. A palavra de Deus não volta vazia, e esse momento não vai voltar mais. E muitas pessoas estão angustiadas em casa, estão tristes, estão fadigadas e precisam ouvir a voz do Senhor. E então faz a tua parte, que eu faço a minha aqui e Jesus faz a dele lá. Então vamos plantar, que Deus dá o crescimento. Amém? Eu não sei quantas pessoas tem ao vivo ainda. 628, é muito poucas pessoas. Então, por favor, você faz a sua parte. Manda, compartilha esse ensino. Por favor, eu te peço, por amor à alma. Porque você tem um dedo aí, e esse dedo pode ser usado hoje pela mão do Senhor. Amém? Bom, igreja, eu queria que todos prestassem bem atenção. Nós estamos realmente vivendo uma época muito sombria, um momento muito difícil na Terra. A Terra realmente está passando por muitas dores, conflitos, angústias. E realmente o tempo hoje é um tempo desfavorável a nós levarmos o poder da palavra. E por quê? Porque, na verdade, todos estão atônitos pelos acontecimentos. Então, sabemos nós que hoje a palavra está sendo esquecida numa hora que ela devia ser mais abordada. De ver esse chacoalhar da terra, Deus trazer mais pessoas para honrar o teu nome, as pessoas cada dia mais estão afastando de Deus. Mas você que está em casa, você que assiste e ama esse canal, e a nossa vida, sabemos nós que temos o exercício da fé dentro da palavra de Deus. Abre comigo, vamos lá para a palavra de Deus. Você, infelizmente, não pensou no teu próximo, então ele não vai ouvir a palavra de Deus por causa da sua vida. Olha que tristeza, né? Infelizmente é a verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aqui na legenda aqui embaixo, ó, todo mundo está vendo aqui, ó. Aonde está aqui o dedo? Meu dedo está aqui. Atos, capítulo 9, versículo 22. O tema é esse, ó. O tema é crescimento espiritual. Tá bom? Vamos ler em Atos 9, versículo 22. Abre comigo a Bíblia Sagrada em casa. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Está escrito assim a palavra de Deus, olha. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco
provando que Jesus era o Cristo. Vou repetir. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Muito mais. E a Bíblia menciona que ele até confundiu os judeus que viviam na região de Damasco. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos e amados irmãos que aqui se encontram comigo, nessa live maravilhosa, eu queria trazer a vocês o que significa no sumário do que é o crescimento. Sabemos nós que esse mesmo Saulo, né, aqui está como Saulo, não ainda como Paulo, e vemos a história que o apóstolo Paulo, ele passa por um momento de crescimento, um momento onde depois do seu arrebatamento de sentidos que ele tem na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo agora ele tem que crescer naquilo que ele viu e ouviu, ao ponto de o próprio Deus, toda vez que alguém ia ser arrebatado, o próprio Deus falou assim, ó, vai e fala o que você viu, o que você ouviu. Ô João, pega a caneta e escreve. Então, Deus ele não arrebata ninguém para ficar calado sobre aquilo, acontecimento vívido. Ele sempre arrebatou as pessoas para mostrar para o povo da terra que ficou, para que mostre realmente o teu amor e o teu poder. Então foi assim com o apóstolo Paulo também, indo para Damasco, destruir a igreja do Senhor, né? E com cartas de morte, voltou com cartas de vida. E as cartas que Paulo tinha para matar a igreja, o apóstolo Paulo caiu do cavalo e voltou com cartas abertas. Ele começa a dizer que ele também era uma carta aberta para o Senhor. Ai, da glória! Hoje eu vou gritar aqui, eu não estou nem aí. Vou tomar minha água e vou gritar hoje aqui, não quero saber de nada. Então ele começa a dizer agora que ele é a cartas ambulante. Então a carta de morte que foi para a igreja, Paulo começa a cantar dizendo que realmente ele não conseguiu o agrilhão da morte contra a igreja. Mas embora seja, voltou Paulo, passou um tempo escondido no anonimato, mas começou a crescer. E como Paulo, que era o antigo Saulo, matador, agora o perseguidor vai ser perseguido. E por quê? Porque tem agora um cesto no muro de Jerusalém. E por que esse cesto? Porque Paulo começava com ousadia a pregar que Jesus Cristo tinha sido morto e ressuscitado e era o Messias do povo hebreu. Então, por esse motivo, apóstolo Paulo agora, um apóstolo, começa agora a sentir dores da sua perseguição. E por quê? Vou perguntar a você, por quê? Por quê? Porque Paulo, ele cresceu. E todas as pessoas que crescem espiritualmente, ela incomoda. Então Paulo cresceu espiritualmente. E esse ensino é para que você cresça e seja perseguido também. Oh, glória a Jesus! Que maravilha! Então esse ensino é aqui para você também ser perseguido. Esse ensino é para você também ser aborrecido. Então, vamos entender que até Jesus cresceu espiritualmente. E a Bíblia fala sobre isso. Então eu peguei o lema de Paulo. Quem foi Paulo? Paulo foi o maior apóstolo dos gentios. Paulo foi aquele que sentou na mesa de carne de porco e diz, vamos comer essa carne. Pedro já tinha sido avisado que os gentios agora eram uma carne própria para Deus comer, porque Deus tinha purificado os gentios. Então vamos agora analisar, conosco agora, o que é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele se traduz de uma fase de, já fala, crescimento. E por que crescimento? Porque Jesus ele disse assim, ó, aquele que é nascido do Espírito é como um vento, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, e tem que nascer de novo. Então, toda vez que a gente nasce de novo, a gente vira um bebê, e todo bebê cresce. Então, o bebê crescendo, ele tem que sair da mamadeira e ir para um alcance maior. Então, Paulo chega uma hora que ele diz assim, olha, eu já fui criança. Eu falava, quando eu era menino, eu falava com umas coisas de menino, mas agora não sou mais menino. Mas ele te dá uma notícia dizendo, olha, agora vamos ser o quê? Meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, ou seja, o crescimento de Paulo não foi somente social. O crescimento de Paulo não somente foi um sentimento escatológico, um sentimento de doutrinas de teologia, não. O crescimento maior que Paulo teve foi o crescimento com Jesus. Ele cresceu na doutrina de Cristo. Ele cresceu com Cristo. E esse crescimento deu a Paulo hoje o que ele tem. A cidade santa.
Aleluia! Acordou aí agora no seu celular? Acordou? Quem está gostando, diga glória a Deus. Está muito gostoso. Tá muito. Diga glória a Deus aqui embaixo. Vamos ver quem está gostando. Quem está gostando desse ensino? Nem começou. Olha quanta gente que está gostando. Olha que lindo. Aqui embaixo, olha quanta gente. É muito comentário. Muito maravilhoso. Vamos lá. Então Deus, em todavia, Ele fez com que Israel crescesse no conhecimento, ao ponto de dando as leis de Moisés. Então, irmãos, o sistema da religião é o crescimento. Nós precisamos crescer em Cristo e crescer no conhecimento. A Bíblia fala assim, ó, que buscai nas Escrituras e ledes, porque elas testificam de mim. Então, como Cristo cresceu na graça, e Samuel também, a Bíblia diz que Samuel crescia na graça e no conhecimento, todos cresceram. Então, nós não devemos deixar de crescer também. Buscar, porque o povo perece por falta de... O povo perece por falta do quê? Do quê? Entendeu? Então o conhecimento te traz crescimento. Repete comigo. Conhecimento, crescimento. Conhecimento, crescimento. Quanto mais conhece, mais cresce. Quanto menos conhece, mais padece. Então, crescimento e conhecimento andam em ambas as partes, mas são vínculo de uma árvore frutífera. E é o que nós vamos aprender. Abre comigo em 1 Samuel, glória a Jesus, no capítulo de número 2:26, e olha o que está escrito em 2:26 Samuel. E o menino Samuel crescia em estatura, em graça, diante do Senhor e diante dos homens. Então imagina você, diante do Senhor e diante dos homens, Samuel crescia. Dá o like no vídeo. Dá o joinha no vídeo. Vou lembrar pela última vez. Dá o joinha no vídeo. Dá o seu joinha que você não deu. Esse povo tem que começar a aprender a crescer. Ele não crescia somente diante do Senhor. Ele crescia diante da sociedade que ele vivia. Quem olhava Samuel falava, não é o mesmo menino. Então por que hoje nós estamos parando, o evangelho está fracassando? Porque ninguém quer crescer. As pessoas estacionaram, estão cada vez mais padecendo, é diferente, porque pararam de leitura de Bíblia, pararam de querer conhecer a Deus dentro das Escrituras e pararam de ter esse avívido crescimento. E esse avívido crescimento que traz avivamento da palavra avívido, traz para nós uma dimensão nítida de que a igreja não ainda conhece 100% a Jesus. E por quê? Porque estão vagarosamente tentando buscar conhecimento vagarosamente. E como que Davi disse? Olha, bem-aventurado é o varão que se pega a tua palavra de dia, de noite, enfim, é isso. Bem-aventurado é o varão que medita na tua palavra de manhã, de tarde, de noite. Daniel cresceu diante da Babilônia? Cresceu, já era grande estatura física. Mas Daniel cresceu tanto que deu inveja, ao ponto de falar, esse homem que só fica orando diante das janelas para Jerusalém. Mas Daniel orava de manhã, orava de tarde, orava à noite. Ou seja, Daniel lia de manhã, lia à tarde, lia à noite. Então Daniel comia, crescia, fortalecia na presença de Jeová o Todo-Poderoso. Então, o crescimento é importante para a vida do homem. Se o homem não crescer, ele vai ser abatido. E por quê? Porque o mundo é mentira. E somente podemos crescer só em verdade. Então, o jovem Samuel crescia também. Todos cresciam. Aí você poderia perguntar, mas Samuel crescia? Dá outro exemplo. Eu vou te dar um exemplo maior e melhor. Vou nessa daqui, nessa câmera aqui. Eu vou te dar um exemplo maior e melhor. Segundo a Bíblia Sagrada, o maior profeta nascido de mulher cresceu também. Olha o que está escrito. Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Oh, glória! O menino João Batista, para ser um grande profeta, cheio do Espírito Santo, em Lucas 1,80 diz que ele também crescia em espírito.
Então o crescimento espiritual é totalmente diferenciado do que você hoje escuta na sua igreja. Você precisa crescer, se não crescer vai ser abatido. Então a Bíblia diz em 80 que ele cresceu, se fortaleceu e viveu no deserto até o dia em que havia de aparecer Israel. Ou seja, ficou lá, crescendo no deserto. Sem água. Começou a entender que no deserto não tinha comida, mas tinha mel. Começou que não tinha mel, mas tinha gafanhoto. Viveu, sofreu para crescer. Teve um sofrimento. Todo crescimento traz sofrimento. E é necessário nós padecermos pelo crescimento, porque o crescimento nos dará o quê? A aurora da resplandecente luz de Deus. Ou seja, nós vamos ser uma lamparina. O que Jesus falou assim, vocês cresceram como luz? Cresceram. Ah, legal. Então não pode colocar uma lamparina debaixo do velador. O velador tem que estar em cima da cama, perto da cama, para iluminar o quarto. Então a luz, quando ela cresce, ela tem que aparecer. E quando a luz cresceu em João Batista, ele foi aparecer para a Judéia. Rabandagachai. O quando a luz cresceu no deserto, precisou aparecer para a Judéia. E no Rio Jordão, João Batista, grande em crescimento espiritual, pregava sobre arrependimento. Oh, glória! Que lindo, hein? Meu Deus, está muito forte hoje. Que lindo. Rapaz, que ensino maravilhoso. Ah, Jesus, que coisa maravilhosa. Obrigado por esse alimento, Jesus, obrigado. Então o crescimento, ele vem através de conhecimento. E como João Batista conheceu Jesus no deserto? Através das provações. A provação te traz crescimento. Não somente Bíblia, a provação também traz. O que João escreveu? Olha só, a tribulação produz a paciência, a esperança, a experiência, a esperança. Ou seja, experiência, você ganha experiência com Deus. O crescimento, ele traz através de luta. Ai, meu filho está na droga, é crescimento para você. Ai, meu marido está na cachaça, é crescimento para você. Seja forte, tolera, que você vai crescer. E é isso que a Bíblia menciona. O sofrimento do deserto para João Batista foi um crescimento para aparecer na Judéia, aos confins da Judéia, dizendo, arrependei-vos. É necessário padecermos. E é por ele padecer que nós crescemos. E pelo conhecer das Escrituras Sagradas que também evoluímos e assim transcendemos a nossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Ah, estou sentindo uma glória. Só um minutinho, eu tenho que dar um glória a Deus aqui fora das câmeras. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É muito forte, é muito forte, é muito forte. Tem um vizinho aqui da igreja que está ouvindo o culto. Ô vizinho, você está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Está muito forte. Está muito forte a presença de Deus aqui. Muito bem explicado. Muito bem explicado esse ensino. Igreja, o Espírito, sabe por que nós estamos feitos? Voltei. Oi, bebezinho que me assiste. Estou cheio do Espírito Santo, estou numa alegria aqui, vocês não têm tamanho. Parece que incendiou o lugar. Tem anjo voando aqui. Quando se traz crescimento, sabe por que tem anjo aqui? É porque o anjo trouxe a comida para você crescer. O anjo apareceu trazendo filé mignon na caverna, Elias. Pega aí. Se não for anjo, vem corvo e vem tudo. Então o crescimento é algo prático, né? Ele precisa realmente acontecer na sua vida. Se não acontecer na sua vida, é complicado de você se levar diante dos homens e do Senhor. Bom, João Batista crescia? Crescia. Tá bom, quem deu o exemplo de crescimento? Qual foi o maior exemplo de crescimento bíblico? Jesus. E eu posso te provar isso. Abre comigo a sua Bíblia Sagrada. Vamos na Bíblia. Nós precisamos pregar na Bíblia. Quem prega fora da Bíblia é herege. É falso profeta. Quem prega dentro da Bíblia é profeta. Abre comigo Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40. Olha o que está escrito aqui. Olha só. O menino Jesus. Eita glória. Ó.
o menino Jesus crescia. Glória! Crescia também Jesus. Rabanderebandagachai. Meu Deus, está muito forte. E se fortalecia também. E enchendo de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. O Filho de Deus cresceu também. E você não está crescendo por quê? Glória a Jesus nas alturas. Olha que interessante. Até Jesus deu exemplo de crescimento. É muito lindo, meus irmãos. Jesus deu exemplo de crescimento. Num momento que a igreja está vivendo uma pandemia, o mundo está vivendo uma situação. Qual é a nossa preocupação? É crescer com Deus. Qual é a tua preocupação que tem em casa? É crescer com o Senhor. Você não pode deixar de crescer com Deus. Enquanto o mundo cai, o mundo fica para trás, você tem que ficar para frente crescendo em graça, conhecimento, sabedoria e em espírito, para que você alcance aquilo que o mundo não pode te dar, que é o quê? A salvação da tua alma. Você precisa conhecer mandamentos, versículos, para ver onde está pecando, onde está errando, porque o mundo perece por falta desse crescimento. O mundo não perece somente por falta de conhecimento, ele perece por falta também de conhecimento. E é o que precisamos saber e entender e praticar, o conhecimento divino que vem do céu. É simples, meus irmãos. Devemos crescer em estatuto de varão? Perfeito! O que Paulo diz? Eu estou buscando, eu era menino, eu tomava leite como menino, mas agora eu preciso buscar estatuto de varão perfeito. Eu preciso crescer mais, eu preciso estar mais perto de Deus, eu preciso orar e sentir a presença de Deus, eu preciso expulsar demônio com a minha mão, eu preciso estar sentindo a tua glória, eu preciso... Eita! A glória! Aleluia! Meu Deus! Nós precisamos crescer espiritualmente em sabedoria, em graça, em poder de Deus. Pois o Evangelho de Cristo não constitui somente em palavras de conhecimento humano, mas de poder de Deus. E para habitar o poder do Senhor nessas alturas, devemos entender que diante dele há o concílio da tua majestade que opera nos pequenos homens que querem crescer. Estou sentindo como um vento do Espírito nesse lugar. Então Jesus crescia. E segundo Lucas 2,52, ele crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Samuel crescia, João Batista crescia e Jesus crescia. Falamos de 3 pessoas. Antes de falar de Paulo, agora me fala, quem foi Samuel? O primeiro profeta de Israel. Quem foi João Batista? O maior profeta de Israel, nascido de mulher. E quem foi Jesus? Nós estamos falando de 3 pessoas que têm um marco na história bíblica de uma forma que eu e você não chega nem perto dos pés deles. Tem um marco na história bíblica. Samuel não era qualquer um, ele era o primeiro, ele era elegido o primeiro profeta de Israel. Samuel era Samuel. João Batista era João Batista. Jesus então nem se fala. Quem é Jesus até hoje? Porque Samuel não existe mais, João Batista também não existe mais. Mas Jesus, ele é sempre eterno. E ele também crescia e deu exemplo de crescimento espiritual. Mas você não quer ler Bíblia, não quer jejuar, não quer orar, não quer sofrer, não vai crescer. Quem não lê, não cresce. Quem não sofre, desaparece. Tem que sofrer para crescer. Tem que sofrer para crescer. Quem não lê, não cresce. Quem não sofre, desaparece. Tem que ler para crescer, orar para desenvolver. Vamos fazer uma música. Você precisa colocar essa música no teu coração. Tem que saber sofrer, tem que saber chorar, tem que saber entender que as provações que você passa na tua vida é exemplo para a tua fé ser aumentada, para que esse exercício de conhecimento bíblico e ensino possa demonstrar na tua vida e você crescer diante dos homens e diante de Deus.
É necessário padecermos, sofrermos, chorarmos neste mundo, mas guardarmos a nossa fé. Combati o bom combate. Paulo disse que o combate bom dele, o combate de Paulo, o bom combate dele, sabe como que ele era? Sabe como que era o bom combate de Paulo? Era o naufrágio. Você acha que eu vou chamar a chicotada nos meus lombos de bom combate? Você em casa está preparado de chamar o bom combate de naufrágio, ficar nu na praça, espancado na praça, preso com Silas? Você pode ir aí na sua casa e dizer, esse é o bom combate? Paulo disse, eu não me glorio em tudo que eu tenho em operação de maravilhas. Eu me glorio nos naufrágios, eu me glorio nas cadeias, eu me glorio nas tribulações, porque ela me trouxe crescimento. Irmãos, Paulo pensava diferente de eu e você. E você não pode, e poderia você na cara dizer, ele está gritando muito hoje. Não é não. Eu estou tentando gritar e falar em alta voz para você entrar no teu ouvido. Porque não entra nada nessa cachola. Aprenda, sofrimento é crescimento. O tempo de Deus ele tem que ter para crescer, tem que ter o tempo da Bíblia, tem que ter o tempo com a Bíblia na mão. Sai do celular, deixa o celular de lado, vai para a palavra, para de fazer fofoca, vai para o crescimento, deixa os outros aí, se não quer crescer, deixa eles lá. Cresça você, o tempo é breve, Jesus está voltando e tem que ter crescimento, senão, não vai ver. Ah, lembrando, qual é mais fácil ver? De cima para baixo. Um homem de 1 metro ou um de 2,10? Deus está lá em cima, olhando para baixo. O de 2,10 está mais próximo de Deus. Embora você seja um anão aí em casa assistindo, mas quando você tem muito conhecimento, você está grande em estatura espiritual, muito maior do que um homem de 4 metros. Então Deus lá de cima, ele olha para baixo e vê quem está grande. Quem está grande aparece de longe. Tem que crescer espiritualmente, senão morreremos do jeito que nós encontramos. Amém? Quem está entendendo em casa da glória, vai marcando aí com o caderno. Vai marcando aí, vai marcando todo mundo marcando aí. Aleluia. E vai acabar o ensino. Ah, que pena. Está acabando. Ah, que pena, está acabando o ensino. Está acabando o ensino. Ah, Jesus. Vamos continuar aqui, vamos ver. Produtor, quanto tempo aí estamos de vídeo? Está acabando o ensino. Aí vamos continuar. Quantas pessoas tem na live nesse exato momento? 1.900 pessoas. Vamos dando like para chegar mais pessoas. Vamos voltar para o segundo módulo. Crescimento na tua vida é tudo. Você não pode deixar de crescer. Esse tempo de pandemia tem que ter crescimento. Aproveite que você não foi trabalhar, ore mais. Aproveite que você está folgado no seu trabalho, não está tendo execução na empresa, vai ler mais Bíblia, vai jejuar mais. Vai evitar um pouquinho de água, hoje estou tomando bastante, mas evita um pouco. Jejue, ore, separa da esposa um pouco, fala, amor, sexo hoje não. A mulher também fala, amor, vamos evitar um pouquinho de sexo. Vamos parar de beijar, vamos se separar um pouquinho um do outro. Vamos buscar a salvação na nossa casa, na nossa família. E é isso que eu preciso que você faça. Vocês em casa precisam ter essas execuções, tá bom? Bom, eu queria dizer uma coisa em Tessalonicenses. Abre comigo, pega a tua Bíblia. Vamos lá ver uma coisa interessante. Eu queria deixar uma coisa, o que Paulo fez, ele cresceu e deixou um recado em 2 Tessalonicenses capítulo 1:3. Vamos lá. 1:3. Olha o que está escrito. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vocês, como justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo com o pessoal lá em Tessalônica? Eles pegaram as cartas de Paulo, porque segunda carta, essa aqui é a segunda carta. A primeira carta, ele trouxe crescimento. Pode ver que na primeira carta ele fala sobre o arrebatamento. É muito linda a primeira carta. E eles optaram com aquela carta. Paulo viu o resultado daquilo que ele tinha plantado, porque deu crescimento. A Bíblia diz assim, ó, Paulo plantou, Paulo regou e Deus deu crescimento. Então eu estou somente plantando. Quem vai regar é o Espírito Santo e Jesus vai te dar o crescimento nessa tarde. Quem crê no crescimento da glória a Deus aqui embaixo? Escreve, glória a Deus. Então, Apolo plantou, Paulo regou. Deus. Então, o regar e o plantar depende do homem. Mas hoje depende do Espírito Santo para regar.
e Ele está regando o teu coração, independente que a sua matéria física, o seu coração esteja no campo preparado para isso. Agora, escute uma coisa. Paulo pegou os Tessalonicenses e falou assim: que lindo que vocês estão fazendo. Vocês cresceram muitos, lá em 2, vocês cresceram muitíssimo. E o amor de cada um de vocês aumenta um para com o outro. Além deles crescer espiritualmente, eles estavam mais amável. Então, o que significa? Um dos pontos. Crescer, a gente fica mais amoroso com as pessoas. A gente fica mais amável com as pessoas. Vocês entendem? O amor cresce. O amor desvanece. O amor executa práticas de bondade. E nós estamos em um momento de crise na terra. Então, Deus quer que vocês tenham a oportunidade de vocês crescerem, para que vocês alcancem objetivos maiores da vida de vocês. Irmãos, problema tem que ter problema. O problema é para trazer para nós um juízo de crescimento. Sofrimento traz crescimento. Paulo cresceu através de naufrágios, 3 quarentenas de açoites. Então, essa carta que ele dá ao 2 Tessalonicenses mostra realmente que o apóstolo Paulo trouxe o maior exercício da fé, que é o quê? Que é o crescimento espiritual. E é você e eu que precisa. E como chegar perto de Deus? Só crescendo, gente. Quem não cresce não chega perto de Deus. O que Nimrod com as olhos da carne fez? O bisneto de Noé fez uma torre chamada Torre de Babel. E essa Torre de Babel ele trouxe levantando um concílio dizendo assim: ei, vocês aqui, vamos fazer uma torre, para que quando essa torre chegar lá no céu, eu vou pegar pela barba de Deus e vou dar uma flechada no rosto dele. É mais ou menos isso que Nimrod quis fazer. Ele queria crescer a torre. Mas interessante que as coisas do Espírito testificam no Espírito. Para você chegar perto de Deus, não é subindo num prédio de 40 andar, nem de 80, nem de 100. É você se humilhando, porque quem se humilha é exaltado. Aleluia. Ainda não é. Não é querendo ser o melhor, não é querendo ser o mais sábio, não é querendo ser o mais poderoso, que nós chegamos à estatura de varão perfeito. É se humilhando, é chorando, é dizendo: Senhor, eu sou miserável pecador, me ajuda. Então o prédio de 40 andares, a Torre de Babel, não poderia chegar perto de Deus. O que chega perto de Deus é um choro, de um gemido inexprimível. Um choro de arrependimento chega perto de Deus. Quando você se baixa, quando você desce, aí que você sobe e se engrandece. Porque é Deus que exalta você. É Deus que se exalta. E esse crescimento deve ter bastante choro, de humilhação, de constância, de jejum, de oração, ao ponto de entender que você não é o mesmo jejum que você praticou. Não somos fariseu, não somos nem Anás nem Caifás. Somos Pedro, somos Felipe, somos Bartolomeu. Nós aprendemos com Jesus que o crescimento vem do aborrecimento das suas próprias questões, dos seus próprios horários e das suas próprias atitudes emocionais. Desculpa eu dar um choro aqui ao vivo, mas é porque eu estou sentindo a presença do Senhor. O Senhor está aqui comigo. A gente chora, a gente dá risada, só nesse canal acontece isso. Tá? Então, compartilha, por favor, vai compartilhando enquanto a gente está no Espírito aqui. A hora que o Espírito Santo subir ou se afastar, a gente vai encerrar aqui a live. Enquanto ele está aqui, vai compartilhando isso, vai dar o seu joinha nos vídeos e vai alcançando mais almas, por favor. Não por mim, não para crescer canal, não para mim ser famoso, nada disso. Eu quero alma salva, não quero teu dinheiro, eu quero alma, eu quero a tua alma. Porque a tua alma vale muito mais do que o R$100 que está no teu bolso. Então, o que devemos fazer? O que Deus pede nesse tempo de epidemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de tanto sofrimento que a terra está passando? É o crescimento dos homens. Deus quer que o homem cresça. Deus quer que o homem se humilhe. Deus quer que o homem coloca em sua pauta que ele necessita do teu perdão, que ele necessita da tua ajuda. E para isso, somente no conhecimento e no sofrimento que a gente aprendemos isso. Bom, depois do crescimento, você tem que, como uma criança, a criança ela é bebê, ela toma leite, mas ela ganha uma maturidade.
O que significa maturidade? Maturo. Uma coisa mais matura, que depende um pouco mais de si. E o que a Bíblia fala? Fala de crescimento, mas fala de maturidade também. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Vocês entenderam? Eu falava como menino. E também pensava como menino, mas agora eu raciocinava, mas agora, logo que eu cresci, eu passei de um grau muito mais elevante. Eu cresci e agora cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então agora a maturidade chega depois do crescimento, do sofrimento. O que Paulo parou? Paulo falou assim, ó, ei, aquele bebezinho lá que naufragou, acabou. Aquele bebezinho lá que levou chibatada, sendo barbudo, bebezinho barbudo, acabou. Ganhou uma estatura tão tremenda, tão transcendental, que agora eu posso dizer, ei, acabou, eu era menino naquele tempo. Até o cesto de Jerusalém, quem sabe eu era menino. Depois que eu passei sofrimento, naufrágio, eu me glorio nisso, porque isso me deu crescimento. As lutas que eu passei fez eu ser mais homem. As bofetadas que eu apanhei fez eu crescer com Deus. E por isso que Jesus falou, ó, ei Pedro, vai ser um momento que você vai ter que entender que vai ter que levar bofetada para aprender, bofetada para crescer. E foi isso que aconteceu. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Nós precisamos aprender que o Espírito Santo ele quer ensinar, mas ele não vai ensinar com você com água fresca embaixo de uma sombra, não. Ele vai jogar você, sabe onde? Lá no fogo, para ver se a obra, se o barro é bom, se o barro não trinca. Então esse crescimento vem através de sofrimento também. Deus olhou para Jeremias e disse, Jeremias, de que forma, perguntou para Jeremias, de que forma eu procederia com a filha do meu povo? E Jeremias olhou e disse, não sei, Senhor. Ele disse, se eu não provares no fogo. E Deus provou Jeremias no fogo. Deus provou Jeremias no fogo, como provou também no calabouço, como provou outros servos, como José, para ser governador, passou pelo calabouço. Todos foram provados. Então o crescimento vem através do conhecimento e o crescimento vem através das provações. Isso traz um crescimento espiritual e mais perto de Deus você fica. Então não chore que se Deus colocar uma tribulação para você enfrentar. Agora, quando Paulo cresceu, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu cresci, não sou mais menino, mas tem alguma coisa agora que cresceu comigo, o meu entendimento. E o que ele fala isso? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, eu te posso provar. Ele diz assim, ó, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Olha que interessante. Ele não só cresceu somente. Esse ensino é maravilhoso. Falou, peraí. Opa, eu não cresci somente na fé e no Espírito, não, no entendimento de entender as coisas. Eu comecei a falar, poxa, aquilo é um copo. Mas eu entendo que esse copo, ele foi fabricado na época de tal e teve entendimento de como foi fabricado, de onde ele foi surgido, do para que ele serve. Isso chama-se entendimento. Não é só a razão do objeto, mas sim o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer, de onde ele veio, que origem ele veio, que tempo foi feito e também para que ele serve. Isso é entendimento. É algo objetivo aberto. Pegou, falei rápido. Deu para entender? Então, ele falou assim, ó, mas não seja menino entendimento, mas seja na malícia, porque a malícia destrói o entendimento. Acabou. O cara que é malicioso, ele não tem entendimento. Por quê? Porque ele não consegue observar que esse copo pode levar ele à ruína. Ele veio da prostituição, ele vai matar, levar ele para a morte. Então a malícia, ela destrói o entendimento. Quem entendeu em casa, dá glória a Deus. Quem entendeu, dá um like. E compartilha agora. Eu tenho que falar toda hora like e compartilha, porque Deus mandou eu fazer isso. Era para ter, tem mais de 2.000 pessoas? Graças a Deus. Então você vai dar o like. Vai. Não vai cair transmissão não, vai. Like nesse ensino. Então, você precisa saber a malícia. Ela faz o quê? Ela faz você tirar o entendimento. Então o Paulo falou, tem um perigo aí. Vocês vão crescer, tudo bem, cresci. Mas dentro da tua cabeça precisa funcionar legal. Não pode fazer coisas sem sabedoria. Tenta buscar o conhecimento e entendimento do Senhor. E lembra que ele disse? Agora que eu já tenho um entendimento bom, que eu já parei de ser malicioso para destruir meu entendimento, eu vou falar, eu vou dar risada. Eu vou falar. Posso falar, igreja? Posso? Vocês em casa, eu posso falar? Aí ele fala, povo, homens, mulheres, crianças, eu aprendi uma coisa. Vamos viver e andar com a mente de Cristo Jesus. Glória!
mente. Então ele fala, vamos andar como Cristo teve o entendimento. O que ele entendeu com esse mundo? Eu não sou daqui, Pilatos, então não somos daqui, somos embaixadores de Cristo. Vamos usar a mente, crescemos espiritualmente, crescemos diante de Deus e de homens. Agora vamos usar o nosso entendimento sem malícia, para que não nos corrompamos e vivemos com a mente de Cristo. E aí Efésios falou, opa, peraí. Vocês, soldados, vocês querem ir para a batalha, mas precisa de uma coisa, um capacete na cabeça. E por que Paulo falou assim, para vocês lutar tem que ter um capacete? Para o diabo não jogar nada na sua cabeça. Eu estou feliz demais, Deus tem me usado muito e eu estou muito feliz por isso. Eu estou sentindo Ele me usando aqui. Fica aqui, Jesus. Dorme, deita no meu coraçãozinho, na minha mente. Deita. Então é isso. Quer crescer? Quer ter sabedoria? Quer se desenvolver? Seja isso. Aí as pessoas falam, pastor Júlio é despojado, soberbo. Não é. Essa alegria que eu estou sentindo, você carnal não vai entender. É a alegria de Cristo, é a alegria de saber que o Senhor ainda fala na terra. É de saber que o Senhor ainda abre nossos olhos. Que Ele quer não só nosso corpo, alma e espírito, Ele quer nossa cabeça também. Mas a cabeça da igreja é Cristo. Não, da igreja. Mas a cabeça sua é sua. E é essa cabeça que Deus quer colocar a cabeça de Cristo. Não só no corpo da igreja, mas no teu corpo também. E foi o que Paulo disse. Eu tenho o corpo de apóstolo Paulo, mas tenho a cabeça de Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Que ensino poderoso! Então, olha, se eu ganhei cabeça de Jesus no corpo de Júlio, eu ganhei o corpo de Jesus na cabeça de Júlio. Não, desculpa, ao contrário. Eu ganhei a cabeça de Cristo no corpo de Júlio. Então eu já cresci, mas agora eu tenho que, como eu tenho que crescer, eu tenho que pegar a estatura de quem? De Deus? Não, porque Deus é muito acima de todos. Eu tenho que ter a estatura de Cristo. Eu tenho que ter o mesmo tamanho de Cristo. Mas, pastor Júlio, Cristo tinha 1,70 m e você tem 2,9 m. Não passou, não? Não é essa a estatura. É a estatura espiritual. Acabamos de falar desde Samuel. Não mistura a física com o espírito. Então, o que Paulo disse? Efésios capítulo 4, no verso 13. Procura na tua Bíblia se eu estou mentindo. Aqui é o Espírito Santo falando. Olha, até que todos chegam à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, plenitude. O que significa plenitude? Pleno conhecimento, plena retidão, plenitude. Retidão no conhecimento, na prática, na justiça, para que chegamos perto de Deus. E agora, peraí, pastor Júlio, quando a gente alcança a estatura de Cristo, a gente chega perto de Deus? É claro. Posso provar? Vocês querem que eu prove? Só se todo mundo falar, então prova. Então tá. Se todo mundo, vê aí se todo mundo, o diretor vai ver, diretor, vê se todo mundo perguntou, aí eu respondo. Se todo mundo perguntar, eu respondo. Eu não estou vendo aqui as notificações, aqui os comentários. Lá. Perguntaram? Vocês querem saber? Vem no comentário. Vocês querem saber? Sim. Todo mundo quer saber. Então eu vou falar. Quando a gente chega no pleno conhecimento de Cristo, na estatura de Cristo, nós podemos afirmar como Cristo afirmou. Ele olhou para os discípulos e disse: eu não falo por mim, mas eu falo pelo Pai que me enviou. Então, quando temos a estatura de Cristo, estamos um em Deus. Quando Jesus estava subindo, ele disse: Pai, não os tire do mundo, mas que ele seja um em mim, como eu fui um no Senhor. Eita glória! Então, como parecemos com Jesus, estamos próximo do Pai. E o Pai fala conosco. E o Pai chora conosco, fala, porque estamos na plenitude e estatura de Cristo. Por isso que Paulo chegou uma hora que ele falou assim: não digo mais eu, mas o Senhor. Paulo nem sabia que hora ele falando, que hora era dele, porque ele tinha que vigiar o que ele falava. Agora não digo eu, mas o Senhor diz. Porque Paulo falou: não vivo mais eu, mas eu cheguei numa estatura que Cristo vive em mim. Eu cheguei numa estatura, eu cresci tanto, que Ele cresceu dentro de mim.
Meu Deus, é muito forte. Então eu tenho a altura dele, eu falo como ele, eu ando como ele, eu choro como ele, eu tenho misericórdia como ele, eu tenho piedade como ele tem, e assim sucessivamente as obras de Cristo me acompanham. E agora, no meio das trevas, no mundo de trevas e tenebrosa, eu sou a luz do mundo também. Por isso que ele disse, eu sou a luz do mundo, eu estou indo embora, agora você é a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Eu já fui luz, eu estou indo embora. O mundo vai escurecer por um momento, mas vai clarear com a minha igreja. Então vocês são a luz. Vocês são a luz do mundo. Eu já fui, agora estou indo embora com o Pai. Vou acender no céu. E vocês vão ficar acendidos na terra. Então vocês têm que ter a minha estatura, têm que aprender tudo que eu ensinei vocês, têm que crescer cada dia mais, como um dia eu também cresci, quando chorei no Monte das Oliveiras, pedindo ao Pai, rogando a Ele. Glória a Jesus! Então essa maturidade tem que ter. O homem tem que guardar a mente, a consciência, a sabedoria, o entendimento do que ele faz. Porque toda ração na malícia traz destruição na carne e soberba da vida. E a concupiscência dos olhos. Ah, meu Deus. É muito forte a presença do Senhor aqui. Nós damos risada tudo, mas estamos em espírito aqui. E dá para sentir essa graça. Que lindo. Que lindo. Como Deus fala. Aleluia. Eu vou encerrar o ensino falando algo aqui, depois eu continuo esse ensino. Eu vou falar uma coisa que tem que todo mundo atenção para mim. Pare de comentar e olha para mim. Não comenta, olha para mim. Olhe para mim, não comenta. Depois você comenta. Para de clicar e olha para mim. Olha no meu olho. Vou dizer uma coisa. A palavra de Deus ela é muito séria. E hoje, se a gente for olhar dentro da Bíblia, nem todo mundo pode pregar o evangelho. Por que não? Porque para pregar o evangelho não pode ser menino. Tem que ser adulto. E está na Bíblia Sagrada que aquele que é adulto, ele pode receber, o menino não pode. Jesus disse para as criancinhas, vinde a mim todos não os impeçam, mas aquelas crianças, física e mentalmente, no entendimento, ela não tinha malícia. Então, olha só, o novo nascimento, ele te traz o entendimento, sem malícia. Você não tem malícia de um homem adulto ou homem terreno, mas sim um homem adulto, espiritual, sem malícia de criança. Ou seja, é um cara de 50 anos, mas que não tem mais malícia porque nasceu de novo em Cristo. O evangelho não pode ser pregado para qualquer um. Olha o que Paulo diz em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. O que é o alimento sólido? A palavra. Para que aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Ou seja, faculdade, ensino. Ou seja, o homem maduro no que ele está falando. Essas crianças que ficam pregando na internet, isso aí é errado. Apóstolo Paulo está exortando aos adultos espirituais. Tem criança de 7 anos pregando que nunca passou por provação. Nunca vai, é criança, nem sabe, o pai e a mãe que mantém a casa, nem sabe o que é trabalhar, o que é ser mandado embora de um trabalho. Como que essas crianças que estão pregando, vocês estão falando que é Deus que está usando, gente? Elas copiam um adulto, lê bem, prega aquilo, e vocês falam, é Deus que está falando, não é. A religião mudou por causa disso. Essa mentira, tem que ser adulto, tem que ter experiência. Se você pregar para um menininho, o pregador mirim de 7 anos, tá, vou perguntar para o pregador mirim, o que você tem experiência com Deus? O quê? Eu fui ontem no shopping com a mamãe. Eu tenho um carrinho de Velotrol. Eu jogo videogame quando eu não prego. É isso. Mas pergunta para um homem já vivido. E aí, varão, quais as experiências? Sabe o que ele ia falar? Eu tenho experiência com Deus. Sabe o que aconteceu comigo? Uma vez eu orei e o machado flutuou. Uma certa vez eu trabalhava em junta de boi, apareceu um homem chamado Elias e deixou a capa cair na minha frente. E ali eu, pela porção dobrada do seu espírito, e ali na junta de bois da 12ª parte, eu entrei para a primeira, e ali já toquei naquela capa, a capa do Rio Jordão abriu, e comecei o meu ministério. Padeci, fui até um chefe chamado Naamã, e através do poder de Deus na minha vida, ele foi curado. Ele tem experiência com Deus. Uma criança que prega hoje não tem experiências com Deus, não tem crescimento espiritual nenhum. E você ouve uma criança e fala, é Deus falando, Deus pode usar? Pode, mas no evangelho não.
da palavra, das práticas, da faculdade, das experiências? Não! Nunca! Uma criança de 7 anos não sabe nem na onde ela está a fralda dela e o brinquedo dela. Então vem aí 12 aninhos pregando no altar de Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, ó, a igreja. Você acha que Paulo, quando abriu a igreja, ele deixou um pastor de 12 anos? Timóteo, você acha que Timóteo tinha 6 anos de idade, tinha 7 anos? Timóteo começou a aprender com Paulo, era um jovem. Estevão era jovem, mas era cheio do Espírito Santo, cheio do entendimento. Mas tinha já passado, Estevão, muitas lutas, dificuldades. Porque Estevão veio como um missionário, um jovem missionário. E aí nós temos que entender isso, que a prática da palavra vem do crescimento para os adultos. E esses adultos têm que tomar bem a posse da palavra para ensinar as crianças a crescerem com ele nas suas práticas e nas suas experiências. Amém? Glória a Deus. Empresta aqui. Deixa eu ver meus pequeninos aqui. Olha aqui, ó. Estou acompanhando vocês, hein? Amém, meus irmãos? Então precisamos ter coerência bíblica, coerência espiritual, para discernir entre a mão direita e a esquerda, para ter um raciocínio que pregamos e aquilo que efetuamos através de nossas próprias palavras. Eu quero dizer a vocês que estão em casa, vamos crescer, é tempo do crescimento, é tempo de abandonar tudo por Jesus, é tempo de viver o tempo da palavra de Deus. É tempo, meus irmãos, da igreja voltar a ser avivada nesse tempo presente. Nós temos 2.100 pessoas. 2.100 pessoas. Sabe que é muita gente? Você que está em casa, você está triste, está chorona, está depressiva. Sabe por que a depressão te pegou? Porque você não quis crescer. A depressão só pega os pequeninos. Não cresce, fica sempre bebezinho. Vai crescer na palavra e na oração para você ver se depressão te pega. Vai lá, pega a depressão pelo chifre, arrasta a cabeça no chão e diz: só o Senhor é Deus, eu cresci com Cristo e vou ganhar almas para ser crescido também através das minhas razões. Então, vamos viver isso. O tempo, vocês estão aqui, ó. Já assistiu o vídeo? Então o que você vai fazer agora? Você vai dar like no vídeo e vai comentar esse vídeo. Escute, acabou o vídeo, assistiu? Você vai comentar esse vídeo. Eu quero 2.000 comentários nesse vídeo. 2.000, vocês estão em 2.000, não tá? Você vai ver, todo mundo já deu seu like? Então você vai, porque você aí na sua casa, olhando e assistindo, através da sua mãozinha aqui, ó, a sua mãozinha aqui no like do vídeo, você alcança mais pessoas. E aí você já é um missionário. Você já é um evangelista sem sair de casa. Eu plantei e você regou. Eu plantei, você regou e Deus vai dar o crescimento. Então você pode regar através de um like, através de um compartilhamento. Você está regando. A planta que o Espírito Santo plantou através da minha vida. E o Espírito Santo ainda ajuda a regar também, viu? Ele ajuda a regar. Então, que ensino maravilhoso. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo problemático que estamos vivendo, precisamos executar essa prática, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar agora, acabar esse vídeo, você vai orar. Você vai falar: Jesus, eu peço perdão e eu quero te aprender mais. Você vai chegar na geladeira da sua casa e vai colocar Mateus. Esse mês eu quero ler o livro de Mateus, eu quero aprender o que está escrito em Mateus. Meia hora por dia. Você vai fazer isso de manhã, de tarde e de noite. E vai proclamar um jejum ao Senhor. Você vai ver daqui uma semana, você me fala: pastor, você vai olhar para mim e falar assim, você que vê assim: Pai do Senhor, pastor. Você chega assim: Pai do Senhor, pastor, glória a Deus, vamos expulsar o demônio agora. Por quê? Porque você vai estar cheio do Espírito Santo, vai crescer com Deus. E é através do sofrimento que vai vir. Um grande abraço a vocês. Um beijo no coração. Foi muito bom estar com vocês. Foi maravilhoso. Foi glorioso. Continue ajudando esse ministério com dízimos e ofertas. Ajude essa obra a crescer cada dia mais, para dar mais entendimento às pessoas. Foi lindo. Você vai comentar. Você vai comentar, não nesse comentário aqui do bate-papo, lá no comentário que ficar depois. Espera uns 10 minutos, vai lá e comenta. O que você achou desse vídeo? Vai deixar seu like e vai compartilhar. Um grande abraço, amo vocês e que o Espírito do Senhor abençoe a todos nós. Deus abençoe, até o próximo ensino. Graças a Deus.